Hoje vamos falar sobre um componente muito importante para a máquina de gelo Frigostrela, a unidade condensadora. Sua máquina de gelo Frigostrela foi dimensionada de acordo com a sua necessidade? Fique atento! A produtividade e a eficiência da sua máquina de gelo em escamas Frigostrela está diretamente relacionada ao dimensionamento dela. Fazer um dimensionamento correto garante uma vida longa do seu equipamento e a qualidade do gelo em escamas. Se a temperatura da água que abastece a sua máquina de gelo em escamas Frigostrela for diferente da temperatura de água planejada, a produção e a qualidade do gelo em escamas podem ser prejudicadas. Se a máquina foi planejada para uma temperatura menor do que a real, ela pode não ter capacidade suficiente para lidar com o calor extra, e isso pode prejudicar o funcionamento. Portanto, ajustar o equipamento para a temperatura real da água é fundamental para garantir um gelo de qualidade. Agora, como você escolheu a sua unidade condensadora? Ela foi dimensionada corretamente para o tipo de gás refrigerante e a temperatura da evaporação? Fique atento! A temperatura da evaporação do líquido refrigerante não deve ser maior do que menos 20 graus Celsius. Isso, junto com o design do nosso cilindro de alumínio, garante um congelamento instantâneo da água, o que produz o gelo em escamas Frigostrela de menos 9 graus Celsius a menos 12 graus Celsius, tornando o gelo em escamas Frigostrela o ideal para diversos segmentos. Mas e a temperatura da condensação? Está adequada ao local de instalação da sua máquina? Os equipamentos de refrigeração com condensação a ar, que são a grande maioria do mercado, sofrem muito com a alteração de temperatura ambiente. Em alguns casos, elas podem até parar de funcionar se a temperatura do ar for muito diferente do valor em que elas foram dimensionadas. Um dimensionamento correto deve levar em conta a maior temperatura do ar do local. Dessa forma, a máquina não vai perder produtividade. Por exemplo, se a unidade for projetada para uma temperatura ambiente de mais de 25 graus, e o ambiente subir para mais de 35 graus, a capacidade de refrigeração pode cair em 20% e o consumo de energia pode aumentar em 10%. Isso pode diminuir o COP, que significa coeficiente de desempenho do sistema, em 25%. Para uma máquina de gelo de 1.000 kg por dia, por exemplo, isso significaria uma perda de 200 kg na produção de gelo e um aumento de 0,45 kWh no consumo de energia. Adequar a sua unidade condensadora às condições do local e às características da temperatura ambiente é primordial para garantir uma vida longa à sua máquina de gelo em escama e mais produtividade no seu gelo.